O livro de Romanos chega agora num estágio onde Paulo está falando de que aqueles que são justificados têm o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus chama-se Espírito Santo. É um dos textos e capítulos de Romanos que mais fala do Espírito Santo. E o versículo 5 do versículo 5 ao versículo 13, vai nos dar uma estrutura muito interessante que John Stott, um pastor anglicano, que foi conselheiro da rainha da Inglaterra durante muitos anos, ele classifica essa passagem como um texto onde existem duas categorias de pessoas, as que estão na carne e as que estão no espírito. Aquelas que estão na carne são não regeneradas e aquelas que estão no espírito são os regenerados. Duas perspectivas ou disposições de mente, uma inclinação da carne e uma inclinação do espírito, que leva a dois padrões de comportamento, que é viver segundo a carne ou viver segundo o espírito, e que resultam em dois estados espirituais, morte ou vida, inimizade ou paz. Ao contrário de Romanos 7, onde nós temos uma dualidade dentro de nós, ou seja, uma luta entre a nossa característica de servir, amar a Deus, a lei que eu amo, o bem que eu quero, o desejo de fazer a vontade de Deus, eu tenho isso, mas ao mesmo tempo eu tenho uma luta porque isso às vezes não se concretiza, isso não se torna factível, não é uma coisa que acontece na minha vida sempre, então eu tenho essa luta interna, essa dualidade está dentro de mim. E miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ah, glória, graças a Deus, por Jesus Cristo. Então, no Romanos 7, ele fala dessa luta interna entre o crente sincero, que sabe que existe uma luta dentro dele. Ele quer fazer o bem, mas muitas vezes não faz. Mas em Romanos 8, Paulo já muda o discurso. E Paulo não fala de uma luta interna, ele fala de uma luta externa, onde existem pessoas que vivem de acordo com o Espírito e pessoas que vivem de acordo com a carne. Paulo, então, sai da dualidade interna minha para dizer que, neste texto, não existe um crente que vai viver esses valores da carne e é crente. Não existe alguém que vai viver os valores do Espírito e ainda vai viver com as características da carne. Ele vai separar e vai trazer bem claro isso, quando no versículo 5 ele vai dizer: quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, mas para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A primeira grande ação aqui que a gente precisa ver, grande diferença que existe nesse texto, é que ele coloca duas categorias de pessoas: os que vivem na carne e os que vivem no Espírito. Warren Wiersbe, um escritor, vai dizer que esses dois tipos não são dois tipos de cristãos. Aliás, essa é uma coisa que eu queria ressaltar. O pregador Augusto Nicodemos, qual eu tenho um apreço muito grande, ele traz uma das pregações dele, dizendo de um problema que nós criamos ao ler um tipo de Bíblia comentada chamada Scofield, que é uma Bíblia dos dispensacionalistas. Nessa Bíblia, na nota de rodapé, de 1 Coríntios 3, 1 a 3, vai descrever uma categoria de crente que não existe, o crente carnal. Ele vai dizer que existem os crentes espirituais, os crentes, o homem normal, natural, o crente carnal e o crente espiritual. Mas o texto de 1 Coríntios 3 não vai dizer disso. Ele está dizendo que vocês estão agindo como os mundanos, como os carnais. Vocês ainda são
vocês estão neófitos, vocês estão novinhos na fé, vocês precisam tomar leite ainda, porque vocês estão agindo como os outros. Mas Paulo não está dizendo que eles serão carnais todo o tempo, viverão na carne e serão salvos. Não é nada disso. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que existem duas categorias, não existe três. Não existe crente carnal. Ou você é crente, porque o Espírito Santo habita em você, ou você não é crente. É isso. Essa divisão é bem clara aqui. Então, os que vivem na carne, ou seja, a sarx, né, não é o soma do corpo. A palavra aqui do grego não é essa, de quem é o nosso corpo. Ah, então eu estou na carne porque eu estou no corpo. Não, o que está na carne aqui, vive na carne, é aquele que está segundo uma natureza humana pecaminosa, corrupta, corrompida, irredimida ainda, não foi restaurada pelo poder de Deus, ainda não experimentou o que nós chamamos de conversão. E por isso, essa natureza ela é caída e egocêntrica. O ego domina pelo pecado. Então, quando você encontra alguém dentro da vida de igreja, mas que ele não consegue olhar para as coisas de Deus com o olhar do Espírito Santo de Deus, é porque ele ainda não foi restaurado pelo Espírito de Deus. Nós vivemos uma pós-modernidade onde as coisas são muito assim, cinzas, né? 50 tons de cinza na nossa vida. Então você pode ser um monte de coisas, mas a palavra de Deus não nos dá essa verdade. Ou você está no Espírito, ou você não está no Espírito. E aqui, o Espírito não é o seu Espírito, o meu Espírito, é o Espírito Santo de Deus. Não sei se na sua Bíblia está, mas dá uma olhadinha lá no versículo 5, se quando ele fala desse Espírito, a letra é maiúscula ou é minúscula. Se a letra é minúscula, está falando do meu Espírito, do seu Espírito. Se a letra maiúscula, está falando de um substantivo, de um nome próprio, de alguém. O Espírito Santo. Então, a primeira característica aqui é que eu e você somos pessoas que vivem no Espírito. E o Espírito de Deus que habita em mim me leva a ter uma disposição mental diferente. Ele vai então dizer, existem duas categorias de pessoas, os no Espírito e os na carne, e existem duas posições, ou duas disposições mentais. Essas pessoas são inclinadas para a carne porque vivem na carne, são da carne, são carne. E os que vivem numa inclinação, uma disposição mental, numa inclinação para fazer aquilo que é do Espírito, porque vivem no Espírito. Olha o que diz então o versículo que eu li. Vamos ler o versículo 5, 6, 7 e 8. Diz assim, quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para a carne, deseja. Mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Talvez na sua Bíblia tenha lá aqueles que vivem na inclinação, né? Que tem, segundo a carne, vivem na inclinação da carne. Talvez na sua Bíblia também tenha aqueles que cogitam as coisas da carne. Versículo 6, a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Paulo está fortalecendo o conceito de que essas características de quem está na carne, vive para a inclinação da carne, tem essas posturas que mostram de quem ele é. A carne é inimiga de Deus, por isso eu não posso admitir o conceito de um crente carnal. A carne não se submete à lei de Deus, por isso você não pode se intitular um crente carnal, ou achar que existe crente carnal. Porque isso é totalmente contrário àquele que está no Espírito. Ao contrário, aquele que está no Espírito, ele tem uma postura diferente.
Claro que Paulo não diz aqui, mas a gente pode entender isso por analogia. Se a mentalidade da carne é inimiga de Deus, a mentalidade do Espírito é o que de Deus? Amiga. Se a mentalidade da carne não se submete à lei de Deus, a mentalidade do Espírito nos submete à lei de Deus. Aliás, o Espírito Santo é que faz com que eu tenha prazer na lei de Deus. É Ele quem faz isso. Porque senão eu não teria a disposição natural de querer obedecer à lei de Deus. E qual a lei de Deus? Todo o escopo da lei moral de Deus. Eu queria ter outros deuses. Eu queria brincar com o nome de Deus. Eu queria criar ídolos para mim. Eu queria não obedecer meu pai e minha mãe. Eu queria fornicar. Eu queria adulterar. Eu queria cobiçar os outros todo o tempo. A inclinação da minha carne seria para isso, mas por causa do Espírito de Deus, o próprio Deus que habita em mim, na pessoa do seu Espírito, me dá poder, vou usar uma palavra da moda, empoderamento, para poder viver esses valores voltados à vontade de Deus. Então, essa vida dominada pela natureza humana, pecaminosa, o foco dessa vida é sempre centrada no eu. Uma vida cheia de um desejo de fazer aquilo que é errado. Uma vida cuja única lei são os meus próprios desejos. Eu quero fazer a minha vontade, dominada pelas paixões, dominada pela luxúria, pelo orgulho, pela ambição. É caracterizado pelas coisas sobre as quais a natureza humana, sem Deus, põe o seu coração. Então, a inclinação daqueles que estão na carne é exatamente pensar egoisticamente todo o tempo. É aqueles que não estão interessados nem em um bem, nem para o outro, nem de Deus, mas ele está sempre centrado em si. Ou egoisticamente querendo, ou dizendo que todo mundo está contra ele. É um ego. Não consegue pensar em cogitar as coisas do Espírito, porque a sua mente só pensa, só cogita, só é inclinada às coisas da carne. Por outro lado, a vida que é dominada pelo Espírito não tem uma mente própria. E quando eu falo que não tem uma mente própria, não é que Deus tira a sua capacidade de pensar. É que a sua mente está cativo à obediência de Cristo. E uma mente cativa à obediência de Cristo é uma mente dominada pelo Espírito de Deus, pelo seu Espírito, para viver aquilo que Deus tem. Não tem mais desejo próprio, porque a vontade de Cristo é a sua única lei, está dominado pelo Espírito, dominado por Cristo, focalizado em Deus. Em resumo, a mente voltada para a carne está sempre distorcida. E nesse sentido, eu não acredito que existe um livre-arbítrio. Nesse sentido, eu acredito que existe arbítrio, mas ele não está livre. Porque você vai tomar decisões, mas dificilmente elas estarão segundo o padrão de Deus, porque a mente que está dominada pela carne cogita as coisas da carne, inclina para a carne e não consegue inclinar para o outro lado. Mas quando o Espírito Santo de Deus entra nessa vida, ele muda a perspectiva de ver e a postura dessa pessoa é mudada radicalmente. A mentalidade da carne traz morte. E por que morte? Porque ela nos aliena de Deus. Porque ela nos impossibilita uma comunhão com Deus. Isso vai acontecendo desde quando nós nascemos. Nós nascemos no pecado. Por isso, as pessoas não conseguem pensar e nem conseguem obedecer e não conseguem viver uma vida com Deus,
se não for a ação do Espírito Santo de Deus entrando nessa vida e reconciliando através de Cristo a gente com Deus. Pessoas na carne até pensam em Deus, mas jamais poderão desfrutar da presença dele, se não for no Espírito. Pessoas na carne podem ter anseio por Deus, porque Eclesiastes 3:11 diz que Deus plantou em nós um anseio pela eternidade, mas nós não conseguimos completar esse anseio e nem transformar ele em uma ação própria. Por quê? Porque precisa do Espírito Santo de Deus. Você já encontrou com alguém, gente boa, que fala assim, eu sinto que está faltando alguma coisa. Olha, eu quero fazer as coisas certas, eu faço as coisas corretas, eu sou um bom marido, eu sou uma boa esposa, eu não tenho nenhum... Eu olho para as leis ali do decálogo, eu quero vivê-las, mas eu sinto que falta algo. Porque esse algo é exatamente aqueles que são dominados pelo Espírito de Deus, que cogitam as coisas de Deus e vivem inclinados a fazer a vontade de Deus. Então, o resumo é que o desejo da carne é sempre egoísta, está sempre ligado à minha satisfação pessoal e egocêntrica, agradar as minhas vontades e os meus instintos. Eu vivo para fazer as minhas coisas. E aí eu quero parar para você poder pensar nessa definição. Se a carne é egocêntrica, e ela me faz ser escravo dela para pensar só nela, ou só nas minhas coisas, ou só na minha vida, ou só nessa vida, o desejo do Espírito está ligado a agradar a Deus e ao próximo. Veja, agradar a Deus e ao próximo. Isso quer dizer que se você fizer uma análise da agenda mental, o que você pensa durante toda a semana, todo o tempo, você vai descobrir em que pé você está da sua vida com Deus ou consigo mesmo. Dentro da sua agenda mental, que você pensa durante o dia, que você pensa durante a semana, qual é o espaço que Deus tem? E se esse espaço é superior às coisas, então quer dizer que Cristo já foi entronizado na sua vida. E tudo que você faz, você pensa primeiro em Deus, busca em Deus, deseja de Deus respostas. Então você traz Deus para a sua realidade, para o seu dia a dia, porque o Espírito de Deus habita em você e está te inclinando a pensar nas coisas que são de Deus. É aquele cara que vai sair para o negócio e ele fala, Senhor, vai comigo. Deus, como é que faço? O que eu converso? Me dá palavras. O que você disse? Você está dizendo com seus atos que o Espírito Santo de Deus habita em você e você sabe que não há como viver sem Deus. Então você chama Deus para o seu dia a dia. E alguns cristãos acham que a gente não ora, mas quando você diz assim, Deus vem para cá, por favor, me diz o que fazer, você já está fazendo uma oração, você está em conexão com Deus, porque o Espírito de Deus habita em você. Agora, a vida egocêntrica é, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu resolvo essa situação? Agora, vamos lá, ai meu Deus, mais um problema, e vamos lá. E você passa a agenda do seu dia, mas você nunca para cogitar que Deus é o Senhor da sua vida. Você está na carne, você precisa se converter, você precisa conhecer o Deus Todo-Poderoso. E aí sim, você não vai conseguir dar nenhum passo sem dizer, Deus vai à frente. Terceira característica que ele coloca é que a gente tem a vida ou na carne ou no espírito, e quem tem a vida no espírito inclina-se para as coisas do espírito, então coloca o espírito como aquele que é o Senhor da história ali, como Cristo, coloca Deus na frente, ele está sempre clamando, sempre agradecendo, sempre louvando. A outra coisa é que ele vive então isso no seu dia a dia. O comportamento dele é um comportamento de quem vive no Espírito.
é um comportamento de quem vive na carne. As nossas ações vão refletir quem nos domina, quem é o Senhor nosso e quem manda em nós. Versículo 9 até o versículo 11. Entretanto, vocês não estão sob domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vocês. Primeiro esclarecimento do texto está no versículo 9, parte A, esclarecendo um conceito equivocado no meio evangélico a respeito do batismo no Espírito Santo. Alguns acreditam que você tem uma conversão a Cristo e depois de um tempo de busca e de santificação das suas posturas, das suas atitudes, o Espírito vem e te batiza. Quer dizer, você mergulha no Espírito e ele entra, age em você. Então, é chamado de uma segunda bênção. Mas nós, como mais reformados, nós não cremos numa segunda bênção do batismo no Espírito Santo, porque cremos que o batismo no Espírito Santo vem exatamente no momento da minha real e verdadeira conversão. Porque o Espírito Santo é Deus, Jesus Cristo é Deus, e o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Pai é Deus e o Espírito é Deus. Então, quem entra em mim é Deus, e Deus entra nas três pessoas, porque senão o Espírito Santo entraria depois, eu ainda não teria Deus na sua plenitude. Como é que eu posso ficar sem Deus? Como é que eu posso dividir algo indivisível? Porque se Jesus é a coisa mais importante, eu não preciso do Pai nem do Espírito, mas Ele é Cristo. Mas eu preciso de Deus, e Deus é a três pessoas da sua trindade, caracterizada pelo seu Filho, por Jesus Cristo, que morreu no meu lugar, pelo Pai, Criador de todas as coisas, e pelo Espírito Santo, que ressuscita Cristo e que habita em mim. O Deus que habita em você chama-se Espírito Santo. Isso quer dizer que no momento que você entendeu que era pecador, foi o Deus Espírito Santo que lhe convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E onde ele te convenceu? Quando ele invadiu o seu coração. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Não pertence a Deus, não pertence à família, mas quando você tem o Espírito de Cristo, é porque você pertence a Cristo, é de Cristo, conheceu a Cristo e tem o seu Espírito e a experiência única e inseparável. Deus está em você, na pessoa do seu Espírito. Deus está em você, na pessoa de Cristo. E Deus está em você, na pessoa do Pai. Deus está em você. Segunda coisa importante, no versículo 10 fala o corpo morto por causa do pecado, o espírito vivo por causa da justiça. Paulo está aqui dando uma atribuição de que o corpo vai estar morto. Mas que corpo é esse que vai estar morto? Por causa do pecado. E esse espírito vai estar vivo aonde? Em quem? O nosso corpo aqui, esse corpo morto, é a ideia de que no momento em que Adão peca, toda a humanidade peca e todos se transformam em pessoas mortais por causa do pecado de Adão. Por isso que diz, e ao pó voltarás. Então nós nascemos já com o corpo fadado à morte.
Este é o salário do pecado, que Romanos 6, 23 vai dizer. A morte física, pois nós nascemos já morrendo. E a morte espiritual, porque já nascemos em pecado e estamos separados de Deus. Então, o nosso corpo morto por causa do pecado, sim, ele continua morto por causa do pecado, ou seja, ele continua morrendo. Mas o espírito vivo por causa da justiça. O versículo vai dizer, mas se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. Você está morrendo. Embora você esteja morrendo lentamente no seu corpo mortal, você está sendo vivificado pelo Espírito que habita em você. Um no interior e o outro exterior. E Paulo afirma isso muito bem quando ele fala em 2 Coríntios 4,16. Ele diz, por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumindo, o interior, contudo, se renova a cada dia, de dia em dia. Paulo está dizendo, olha, eu sei, você está morrendo fisicamente. Você está morrendo cada dia, mas em você existe o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus vai ressuscitar este corpo mortal e vai fazer com que ele seja eterno. Então, o último aguilhão da morte, que era exatamente nos envelhecer e nos levar para a morte física, porque o crente, se Cristo não voltar, vai morrer como todo mundo. É a única morte que nós vamos experimentar, porque a morte espiritual, nós já somos vivificados pelo Espírito, e na glória temos a vida eterna. Mas tem um probleminha só, que é a morte física. E o Espírito de Deus, então, vai resolver esse problema. Por quê? Porque no versículo 11, o Espírito daquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, vai fazer o que conosco? Ele vai nos ressuscitar também. Versículo 11, vamos ler juntos. Onde está? E se o Espírito daquele que o ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou Cristo dentre os mortos, também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Isso quer dizer que aqui age essa trindade poderosa de Deus. O Pai nos criou à sua imagem e semelhança. Jesus nos salva da morte eterna e o Espírito nos ressuscita e nos dá vida para ressuscitar por meio dele. Aquilo que o Pai faz, ele faz através do Filho, e o que o Filho faz, ele faz através do Espírito. Estão atuando ali. Essa ação de que um dia os nossos corpos mortais não serão mais mortais, serão glorificados. E aqui talvez venha a grande loucura, e eu tenho uma curiosidade, mas não agora, pode deixar para frente, não quero saber agora, né, porque se eu souber, porque eu já morri, né, mas na glória eu quero saber como é que funciona isso. Alguns acreditam plenamente que nós teremos os nossos corpos com o melhor de nós, com o melhor do nosso vigor, com a plenitude dos nossos dias. Tanto aqueles que não tinham, que não viveram para isso, quanto os que viveram 100, 50, 80, 90 anos. Não sei. Mas eu creio numa coisa, que o Espírito Santo de Deus que habita em mim, me garante que um dia a morte física foi derrotada, e um dia, quando o som da trombeta tocar e Jesus chamar todos diante dele, eu estarei diante dele com o corpo glorificado, porque o Espírito Santo de Deus habita em mim. Você crê nisso? Você sabe o que quer dizer isso? Porque essa verdade só pode acontecer porque existem
dois estados espirituais: o estado de morte eterna ou de vida eterna. E é isso que ele termina o texto, versículo 12 e 13. Portanto, irmãos, estamos em dívida não para com a carne, para vivermos segundo sujeitos a ela. Pois se vocês viverem de acordo com a carne, morrerão. Mas se pelo Espírito fizerem morrer os atos do corpo, viverão. Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, nós não temos uma dívida com a carne mais. Nós não estamos mais inclinados à carne. Nós não temos mais nenhum compromisso com ela. Nós não somos mais dominados por ela. Porque nós fomos agraciados pela justificação em Cristo Jesus da salvação. Ele graciosamente nos deu. A nossa dívida é com Deus. A nossa dívida é com o seu poder, a sua graça e o seu amor. Embora a graça seja de graça, mas ela nos deixa em dívida. E nós temos uma dívida para com Deus. E sabe qual é a dívida que nós temos para com Deus e que nós podemos pagar ou podemos ter uma postura para com Deus? É exatamente fazer morrer os atos do corpo em nós. A santificação é um processo do Espírito Santo em nós, mas que passa por nós e que nos dá o desejo de querer viver uma vida de santidade diante de Deus. E isso nos mostra algo fantástico, que todas as vezes que você renuncia ao seu desejo de pecar, todas as vezes que você abre mão, que você encara o problema do pecado de frente, e você diz assim, eu quero que isso seja mortificado no meu coração, dia após dia, você está agradando a Deus. E você está de alguma forma dizendo, Senhor, é o mínimo que eu posso fazer a tudo que o Senhor me fez. Porque eu creio que o Senhor me salvou, eu creio que o Senhor me resgatou, eu creio que o Senhor me deu vida através do teu Espírito. Eu não olho mais as coisas como via antes, porque agora o teu Espírito me dá uma nova ótica. O mínimo que eu quero fazer é te agradar. Eu quero trazer um sorriso nos teus lábios. Eu não quero te deixar angustiado e triste comigo. Eu quero te agradar. Sabe quando o filho tem isso com o pai ou com a mãe? Sabe quando nós olhamos o filho e fala assim, pai, eu queria fazer assim, mas eu não vou fazer. Porque eu sei que você gosta que seja assim. Então eu vou fazer para te agradar. O pai não vai amar mais esse filho. Pelo menos humanamente não deveria fazer assim. Porque o seu amor, ele é incondicional. Não dá para amar mais, nem para amar menos. Deus é assim. Mas você vai se sentir mais próximo dele. A santificação não é Deus aproximando de você. A santificação é você se aproximando de Deus. É dizendo para ele assim, Senhor, que a minha mente comece a cogitar e só pensar e se inclinar para aquilo que o teu Espírito deseja. Porque você é Espírito e o teu Espírito é a demonstração clara do que o Senhor quer. E eu quero te agradar. E quando você fala que quer agradar a Deus, é porque o Espírito de Deus habita em você. Porque a carne não quer agradar a Deus. É isso que a gente leu. E eu queria terminar esse tempo dizendo uma coisa muito séria para você aqui. Um sermão como esse pode dividir as pessoas que nós estamos ouvindo aqui. Aqueles que estão vivendo um sentimento de culpa, que querem viver uma vida mais próxima de Deus, mas está se sentindo meio Romanos 7, né? Eu queria fazer o bem, mas não consigo. Talvez esteja dizendo, então eu sou da carne. Então eu não sou crente. Então Jesus não está no meu coração.
E outros podem estar olhando a sua vida agora e dizendo assim, não, mas eu venho aqui na igreja, sou um bom cara, dou dízimo, apareço na igreja, faço bem às pessoas. Ele deve estar dizendo assim, com certeza eu sou do Espírito. Minha oração nessa noite é que o Espírito Santo convença os dois. E eu quero dizer uma coisa para você. Um dia um adolescente chegou para mim e disse assim, pastor, eu pequei contra o Espírito Santo. Eu falei, é? Conta a façanha. Não, eu estava muito bravo com meu pai. E eu falei, que Deus é esse? Que me dá um pai como esse? E eu amaldiçoei meu pai. Pensei, meu Deus do céu, se isso for blasfêmia para o Espírito Santo, eu já estou nessa também. E aí eu olhei para ele e disse assim, deixa eu te fazer algumas perguntas, vamos fazer um teste. Né? Um blasfemômetro. Né? Vamos lá. Primeiro, você está com medo? Tô. Você está com medo de ir para o inferno? Tô. Se eu dissesse para você que você tinha que pular 3 vezes aqui na minha frente para eu santificar você para você não ir para o inferno, você faria? Sim. Eu faria, eu estou morrendo de medo, porque eu acho que eu vou para o inferno, porque eu amo meu pai, eu não queria dizer nada daquilo. Eu amo a Deus. Eu falei assim, está aí a resposta. Deus está olhando para você como os pais olham para aqueles filhos de 2 anos que chegam para ele e falam assim, você não é mais meu pai. Sim. Todos esses sentimentos, essas sensações, esse desejo de acertar, porque você errou, mas não sabe como, chama-se arrependimento. E a carne não aceita arrependimento. A carne estava agora dizendo assim, e falo mesmo. Porque Deus não existe. A carne jamais confessaria que ama a Deus. A carne jamais se prostraria diante de uma possibilidade de fazer qualquer coisa para agradar a Deus. Só quem tem o Espírito Santo de Deus se arrepende. Só quem tem o Espírito Santo de Deus fica entristecido. Só o Espírito Santo de Deus faz a gente ficar chateado porque errou. Quem tem o Espírito Santo de Deus, mesmo que diga as piores besteiras, mas o Espírito Santo vem naquela hora e dá uma apertada na gente, que a gente conversou essa semana com alguns queridos, ele nos constrange. Sabe o que é constrangimento do Espírito? Primeiro ele faz se sentir um caco, um lixo. E depois ele te afaga. Ele diz assim, está perdoado. Vamos começar. Por isso, nessa noite, se sinceramente você não se viu em nenhuma cena dessa aqui, mas a sua vida, em todo o tempo da sua vida, você não pensa em Deus, não cogita das coisas de Deus, não se inclina a Deus, não se torce diante de Deus, não reconhece-o na sua vida, mesmo que você tenha sido batizado em águas, seja de um cargo na igreja, você precisa conhecer a Jesus Cristo como Senhor e Salvador pessoal sua vida. É isso que precisa acontecer. Porque quando você conhecer e Ele entrar no seu coração, aí as inclinações do seu coração são sempre as inclinações do Espírito. O seu comportamento será de alguém que deseja fazer as coisas de Deus, mesmo que tenha grandes dificuldades em fazer. E você vai viver dominado pelo Espírito e não dominado pela carne. E essa vida vai trazer vida e paz. A mensagem de Cristo é clara. Não sou eu que não acredito em crente carnal. É a Bíblia que não prega crente carnal. E embora estejamos na pós-modernidade, não existe um mundo cinza. A verdade é absoluta. E a verdade é Cristo. Se você está em Cristo, nova criatura é. Se você não está em Cristo, você é um religioso
Mas no céu não entra religioso. No céu entra lavado e remido no sangue do Cordeiro. Quero orar com você nesse tempo. A coisa mais fantástica do Evangelho de Cristo é que quando o Espírito Santo de Deus fala com a gente, é só uma decisão. É só uma entrega. E tudo se faz novo. Por isso, nessa noite, não para o seu constrangimento humano, eu não vou pedir para você nem levantar a sua mão, nem vir aqui à frente. Mas eu vou pedir agora que você seja muito sincero com você, sincera com você. Mesmo que você frequente essa igreja ou uma igreja há muito tempo, se você nunca se deu conta que ainda não houve um novo nascimento, que ainda você está na carne, você está inclinado sempre a fazer as coisas da carne, o seu comportamento está cheio de obras da carne, e você não sente a paz de quem está no Espírito, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu queria que nessa noite, em nome de Jesus, onde você está, em pensamento, você dissesse: Jesus, eu não quero mais viver assim. O teu Espírito me convenceu nessa noite. E eu quero viver inclinado e viver no Espírito, fazendo as coisas que agradam ao Senhor Deus. Eu quero que meu dia seja repleto de pensar e agir conforme o Senhor me ordena. E para isso, eu preciso do teu Espírito, Senhor. Eu quero o Senhor nas minhas finanças. Eu quero o Senhor no meu relacionamento sexual. Eu quero o Senhor na minha função de pai. Eu quero o Senhor quando eu converso com as pessoas. Eu quero o Senhor nas minhas piadas. Eu quero o Senhor na minha alegria. Eu quero o Senhor na minha tristeza. Eu quero te convidar sempre, todo momento, Jesus. Porque eu sou do Senhor. Faça essa oração onde você está. Aqueles que são do Espírito são inclinados às coisas do Espírito. Aqueles que são do Espírito vivem o Espírito. Porque se o Espírito de Cristo não está nele, ele não é de Cristo. Senhor Deus, nessa noite nós estamos diante do Senhor com os nossos corações todos desnudados diante do Senhor. E o Senhor nos vê como somos. Não há como esconder do Senhor, não há como negar a Tua presença, não há como dizer não existe. Mas nessa hora, Senhor, nós estamos aqui com as nossas almas totalmente colocadas diante do Senhor, a nossa mente e o nosso coração diante do Senhor. Se há nessa noite alguém, Senhor, que ainda não foi lavado no sangue do Cordeiro, se existe alguém aqui, Senhor, que ainda não entendeu no seu espírito, que precisa do Espírito de Deus, que nessa noite, ó Espírito Santo, faz morada nessa vida, o convença do pecado, da justiça, do juízo, Senhor, e não interessa quantos anos de vida cristã tenha, Senhor, não interessa quanto tempo de membresia tenha, não interessa se cumpriu, se fez, se faz, ou se fará algum cargo nessa igreja, ou qualquer igreja que ele frequente, interessa, Senhor, se ele é nascido de novo, se o Espírito Santo de Deus habita nele, e nela,
E nessa noite eu clamo, ó Espírito Santo, convence essa vida. Pai, que a inércia, que a aculturação, que a postura religiosa caia por terra agora em nome de Jesus. Pai, nós não queremos frequentadores, nós queremos gente lavados no sangue do Cordeiro. Nós não queremos participantes de um grupo, nem queremos um participante do culto. Nós queremos, ó Deus, gente cheia do Teu Espírito. Gente que vai desejar o Senhor dia após dia. Gente que quando fizer os negócios vão fazer segundo o Espírito. Gente que quando tiver seus relacionamentos sexuais com suas esposas e esposos farão segundo o Espírito, com grande liberdade. Gente que vai olhar para a sua sexualidade e vai querer vivê-la segundo o Teu Espírito. Gente que vai fazer as conversas e relacionamentos, vai tratar o próximo segundo o Teu Espírito. Gente que vai ter postura de gente cheia do Espírito. Pai, é isso, Senhor. Vai fazendo essa conversão, vai fazendo esse avivamento, vai nos tomando para si. É assim que oramos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.